Olá galera, meu nome é Camila Santos e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto polêmico. Eu vim falar um pouquinho sobre sororidade. Bom, esse vídeo não era para ser postado hoje, ele já estava na minha lista e eu ia postar mais pra frente, quando eu começasse a entrar no blog a falar mais sobre feminismo, só que eu tô sentindo uma necessidade muito grande de falar sobre isso agora devido aos acontecimentos recentes. Bom, eu vou explicar pra vocês um pouquinho como eu conheci esse termo, o que significa e a minha opinião sobre. Então, assim, quando eu tava grávida, eu comecei a pesquisar sobre empoderamento da mulher e sobre o sagrado feminino. Então, eu conheci esse termo entre essas pesquisas e à primeira vista eu achei lindo, achei maravilhoso e a descrição é a seguinte, eu peguei no dicionário informal. Sororidade é o pacto entre as mulheres que são reconhecidas como irmãs, sendo uma dimensão ética, política e prática no feminismo contemporâneo. Então, quando eu conheci sororidade, eu fiquei pensando, puxa, que legal, eu não preciso mais odiar minhas irmãs, eu posso ajudar todas as mulheres sem que elas pensem que eu quero algo em troca. Eu tava pensando mesmo numa questão de ajuda mútua, sem esse lance de querer alguma coisa em troca. Fazer mesmo o que eu faria por uma irmã. E aí eu comecei a estudar mais o feminismo e o movimento negro, me aprofundei nesses assuntos, eu ainda continuo estudando, só que quando a gente chega nesse nível de estudo, as coisas mudam de figura, porque acontece muito, mas eu tô falando muito apagamento e silenciamento de mina negra por causa em nome da sororidade. Então, assim, esse discurso de mais amor, por favor, é muito problemático, é muito perigoso, porque ele é silenciador, entendeu? Então, eu senti a necessidade de falar sobre isso porque, a socialização não falha. Então, está enraizado em nós, mulheres, que sim, nós devemos nos odiar, nós devemos brigar entre si, nós devemos fazer tudo para boicotar uma a outra. Então, eu acho perigoso por causa dessa questão. Segunda questão. Quando estamos num debate, minas negras e minas brancas conversando, as minas negras tentam ser didáticas. Começa o debate. E aí a gente explica. Só que chega um determinado momento que a gente tá cansada de explicar. A gente tá cansada de falar a mesma coisa e a pessoa não querer entender. E eu tô falando aqui, não tô falando de gente que chegou no feminismo agora. Porque a gente explica sim. Ontem mesmo eu estava num debate no Facebook falando sobre relacionamentos interraciais e eu estava sendo super didática, e aí vem uma pessoa que destrói o debate inteiro por ser sarcástica, por ser irônica. Então, assim, chega uma hora que a nossa paciência acaba, porque ninguém aqui é santa, ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá. Então, assim, a segunda questão de que esse sororidade é perigoso é por isso, porque toda vez que a gente está num debate e as minas negras começam a ficar irritadas com a falta de empatia das mulheres brancas, começa esse discurso de mais amor, por favor, somos todas irmãs, para que essa agressividade? Então, assim, também está enraizado na nossa sociedade racista de que toda mulher negra é agressiva, é violenta. Então, olha a problemática desse discurso, de você falar para uma pessoa: para que você está sendo agressiva assim? Por favor, tenha mais amor. Além de você estar silenciando essa pessoa, você está confirmando esse estereótipo de mulher negra agressiva. Então, esse discurso é muito perigoso. E eu falei que, devido aos recentes acontecimentos, eu decidi postar esse vídeo, foi porque tem muita coisa acontecendo. O final de 2015 foi muito tenso. Aconteceram muitas coisas. Teve racha geral de mina negra sendo exposta. Eu fui exposta e, na verdade, até hoje eu ainda não consegui resolver essa questão, ainda não consegui entender direito. Ontem houve um problema, eu também tive um problema com uma outra pessoa, com uma outra mulher, porque ela não concordou com o discurso que eu fiz e foi um fuzuê, uma confusão. Então, assim, eu acho perigoso as pessoas pedirem mais sororidade, porque toda vez que a gente tá falando uma coisa,
elas vêm com esse papo de ah, mas você é agressiva, você é violenta. Então, assim, não existe sororidade. Não existe, isso é um mito, isso é uma lenda. Porque se existisse, num debate eu respeitaria o que a outra pessoa está falando, eu respeitaria o que uma outra mulher está falando, apesar de não concordar, entendeu? Eu não preciso expor, não preciso ridicularizar, não preciso humilhar uma mulher por ela ter falado uma besteira, por ela ter feito, sei lá, sabe? Eu posso chegar, conversar, perguntar se ela tá bem, se ela tá ok, se ela tá precisando de ajuda, se ela quer entender melhor, se eu posso explicar, se eu souber. Então, assim, existe 1001 maneiras de resolver essas questões, ao invés de ridicularizar, humilhar, pisar. Então, assim, sororidade é um mito, não existe. Ela só existe quando é conveniente. As pessoas só jogam a carta da sororidade quando é conveniente para elas. Ou seja, por exemplo, a pessoa fala uma besteira, continua batendo na tecla naquela besteira, não tá a fim de aprender, e aí quando as pessoas resolvem se voltar contra ela, porque perderam a paciência, aquela pessoa joga a carta da sororidade. Então, assim, além de ser perigoso, é desonesto. Então, se você usa muito essa cartada da sororidade, eu peço que você revise os seus conceitos, que você avalie melhor o que você tá fazendo, o que você tá falando, assim, porque eu acho que a gente tem que ter empatia com as mulheres, no geral. Então, assim, se uma pessoa tá expondo o seu ponto de vista, eu vou olhar aquele ponto de vista de forma empática, eu vou olhar e vou me colocar no lugar daquela pessoa. E não sair atacando e depois pedir mais amor, por favor, porque isso é muita desonestidade, isso é mau caratismo. Então é isso, sororidade não existe, tenham mais empatia e pesquisem mais, conversem mais, debatam, mas respeitem-se. É isso, espero que vocês tenham gostado. Tchau!